Bom, hoje a gente vai dar uma olhada no capítulo 8 do livro de Jó. É quando entra o segundo amigo, né? O Bildade. Exato, Bildade, o suíta. E ele já chega assim com uma abordagem bem direta para Jó. Direto é pouco. Ele fala: Até quando você vai dizer essas coisas? Suas palavras são um vento impetuoso? Quer dizer, Ele não tá para brincadeira. Fica clara a tensão ali. total. De um lado, a defesa que o Bildade faz da justiça de Deus, e do outro, bom, o sofrimento ali escancarado do Jó, Uhum. É a resposta dele ao lamento do Jó, né? Mas é uma resposta que vem de um lugar muito específico, de uma teologia bem tradicional. que seria essa ideia de. A justiça retributiva. Basicamente, é uma lógica de causa e efeito bem direta. Se você é reto, Deus te abençoa. Se você peca, vem a punição. É simples assim, para ele. Entendi. E ele tenta encaixar o Jó nessa caixinha. Exatamente. Ele está tentando dar um sentido para o sofrimento do Jó dentro desse modelo que ele conhece. Tá, então vamos analisar um pouco mais o argumento dele. A base é: Deus é justo. Ponto. Ele não perverte a justiça. Sim, esse é o ponto de partida indiscutível para Bildade. E daí ele meio que deduz: bom, se os filhos de Jó morreram, é porque eles pecaram. É duro ouvir isso, né? É muito duro. Mas, ao mesmo tempo, ele não fecha a porta completamente. Ele diz: olha, Jó, se você buscar a Deus agora, se você for puro, íntegro, Deus te restaura, ele dá essa esperança. isso te restaura e te dá um futuro ainda melhor que o passado. Só que tem uma condição bem clara aí, né? A pureza e a retidão do próprio Jó. É uma esperança condicional. Totalmente. E o fascinante é como ele tenta provar que essa lógica tá certa. Ah, sim. Ele fala para perguntar para os antigos, né? Exato. Pergunte às gerações passadas, veja o que os pais delas descobriram. Tipo, a sabedoria acumulada, a tradição confirmaria isso. E ele contrasta isso com a nossa vida, que é curta. Nascemos ontem e não sabemos nada. Uhum. Para ele, a experiência coletiva do passado é a grande prova de que essa justiça retributiva ela funciona, é assim que Deus age, ponto final. Mas será que essa confiança cega na tradição não simplifica demais? Ignora talvez as exceções, a complexidade da vida real, como a do Jó? Essa é justamente a grande questão do livro, né? Bildade oposta tudo nessa solidez do passado. E para reforçar o argumento dele sobre o destino de quem esquece Deus, ele usa umas imagens bem fortes. Nossa, sim. Aqui a conversa fica bem interessante, visualmente falando. Ele fala do papiro, do junco, Isso, que secam na hora se faltar água. mostrando uma dependência total, né? Se cortar a fonte já era. Exatamente. E depois tem a imagem da teia de aranha. Que é a confiança do ímpio. Parece algo, mas é frágil, não sustenta nada. Perfeito, são metáforas para dizer que a segurança fora de Deus é pura ilusão, é passageira. Essas imagens devem ter caído como uma bomba pro Jó, né? Tipo, acusações veladas ali. Com certeza. Não é só teologia, é pessoal. Ele também usa a imagem da planta viçosa. Aquela que é arrancada e o lugar nem lembra mais dela. É essa mesmo, como se a prosperidade do ímpio fosse apagada da história. A mensagem é essa. A ruína é certa para quem se afasta de Deus. E ele resume isso, né? Assim é o destino de todos os que se esquecem de Deus. Por assim perece a esperança dos ímpios. Tudo leva para a mesma conclusão. Seu destino depende da sua relação com Deus. É um sistema fechado. E no final, como ele conclui o raciocínio? Ele reafirma a ideia central: Deus não rejeita o íntegro. Ou seja, se Jó for íntegro, Ele vai ser restaurado, vai voltar a rir, vai ter alegria e os inimigos, os maus, vão ser destruídos. exato, ele oferece de novo essa saída, esse caminho de volta para a felicidade, mas sempre baseado naquela premissa inicial de causa e efeito. Só que aí a gente volta para o problema. Aplicar essa fórmula tão certinha na situação caótica do Jó. É aí que a coisa pega. Porque, mesmo oferecendo esperança, a lógica do Bildade, no fundo, está acusando Jó. Ou ele pecou, ou os filhos pecaram. Não tem outra explicação no sistema dele. Entendi. Então, a esperança vem com uma acusação implícita. Exatamente. E isso levanta uma questão muito importante sobre o conflito entre uma teologia organizada, bonitinha, e a bagunça que é o sofrimento real, inexplicável muitas vezes. Principalmente para quem se considera justo como Jó. Pois é, como lidar com isso? Então,
Essa foi a perspectiva do Bildad no capítulo 8. Uma defesa forte da justiça de Deus, baseada na tradição e na retribuição. Isso. E fica pra gente pensar, né? Essa visão de mundo do Bildad, tão segura, tão baseada na tradição, ela ajuda de verdade? Ou ela acaba simplificando demais uma dor que muitas vezes a gente não consegue explicar? Uma ótima pergunta. Como equilibrar a fé na justiça divina com a realidade de um sofrimento que parece não ter causa, que parece imerecido? Fica aí a reflexão.